Oi, pessoal, muito bom dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 do ano de 2006. Antes de adentrarmos na Lei Maria da Penha, antes de estudarmos sobre a lei, vou me apresentar. Meu nome é Ariane Oliveira Benedito, sou advogada desde 2009, sou advogada aqui da seccional do estado de Goiás, atuo nas áreas de família, civil e criminal. Já acompanhei várias vítimas de violência doméstica e familiar ao longo desses anos, mas isso não quer dizer que eu tenho propriedade para falar sobre o assunto, porque quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. É aquela máxima, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Ou seja, mais a gente vai aprendendo. Mas será um prazer, ao longo do curso, contar as experiências que eu já pude presenciar ao longo desses anos. Antes de adentrarmos na lei propriamente dita, vou contar para vocês um pouco da história da Maria da Penha e como ela se tornou um grande símbolo de combate à violência doméstica e familiar aqui no Brasil. Como a lei leva o seu nome, por que a lei leva o seu nome, porque o caso dela demorou tanto a ser julgado aqui no Brasil. Então, vamos falar um pouco sobre a história da Maria da Penha e depois nós vamos entrar na Lei 11.340. Fiz um material para vocês, vou seguir esse material, espero que vocês gostem bastante do curso. Fica comigo até o final, tá bom? E será um prazer trocar experiências com vocês. Tenham um bom dia e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Voltei. Já trouxe aí para vocês uma imagem, supostamente, né, de um casal. E eu coloquei a frase: em briga de marido e mulher se mete sim a colher. Então eu inicio essa apresentação dizendo que denuncie, denuncie, sempre denuncie, tá bom? Hoje nós temos vários canais de denúncias, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui no estado de Goiás nós temos a Patrulha da Violência Doméstica, que é um programa que foi desenvolvido pela Polícia Militar daqui. Então, nós temos a patrulha. Não posso dizer que os casos de violência doméstica e familiar diminuíram aqui no estado de Goiás, mas com a patrulha, a mulher ela vem recebendo melhor um auxílio. As denúncias elas estão mais ágeis. Então, onde vocês estiverem, procurem se informar como proceder, né, nos casos de denúncia e sempre denuncie. Vou começar falando sobre quem foi a Maria da Penha, a famosa Maria da Penha, e como ela se tornou um símbolo de combate à violência doméstica e familiar aqui no Brasil. A história dela é uma história cheia de detalhes, então eu vou usar o material, que é esse aqui. E vamos lá. Eu comecei o meu texto dizendo que a Maria da Penha, ela nasceu em fevereiro de 1945, na cidade de Fortaleza, Ceará. Portanto, ela é cearense. E como vocês podem observar, a Maria da Penha, ela não era submissa ao ex-marido dela financeiramente. Eu quero deixar isso bem claro, porque na maioria das vezes, as mulheres, elas continuam com seus companheiros por causa da dependência financeira. Mas estudando os casos concretos, chega-se à conclusão de que muitas das vezes não é a dependência financeira que faz com que a mulher continue com seus maridos, com seus companheiros, namorados e etc. Muitas das vezes é a dependência emocional. Existe um ciclo na violência que nós vamos falar daqui a pouco. E a Maria da Penha, ela passou por esse ciclo. Então, muitas das vezes não é a dependência financeira, e sim a dependência emocional, são sentimentos que falam mais alto. Ela era formada em farmácia,
pela Universidade Federal. Era não, gente, ela é, porque a Maria da Penha não morreu. Desculpa falar que ela era. Ela é, né, formada em farmácia pela Federal do Estado do Ceará. Ela concluiu o seu curso e ela foi fazer especialização na Universidade de São Paulo, na USP. Então, podemos observar que a Maria da Penha é uma mulher que não entra nas estatísticas de dependência financeira. Continuemos. A Maria da Penha, ela conheceu o ex-marido dela, o Marco Antônio Herédia Viveiros, um colombiano, um professor universitário, quando ela estava fazendo o seu mestrado lá na USP, em 1974. Ela fazia especialização em farmácia, patologia, parasitologia, e ele é um economista. Ele também está vivo. Aí eles começaram a namorar, o Marco Antônio Herédia e a Maria da Penha. Naquele período, ele tinha o quê? A máscara. Ele se mostrava uma pessoa amorosa, respeitosa, compreensiva, solidário. Eles se casaram em 1976, nasceu a primeira filha, e com o fim do mestrado da Maria da Penha, eles voltaram para o estado de Ceará e fixaram residência em Fortaleza. E lá nasceram as outras filhas do casal. E foi a partir daí que iniciou-se o quê? A violência doméstica e familiar contra a Maria da Penha. Durante aquele período de namoro e até o nascimento da primeira filha, ele se mostrava uma pessoa amorosa e compreensiva. Após o nascimento da primeira filha, foi onde o cenário ele começou a se modificar. Gente, eu vou gravar cada bloco até 8 minutos por causa da dificuldade de carregar os vídeos depois, tá bom? Lá em Fortaleza, no estado de Ceará, as agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira. Ou seja, com a cidadania brasileira, ele fixou residência aqui no país, obviamente, né? Ficou mais fácil ele conseguir, porque ele casou-se com a brasileira, ele se estabilizou profissionalmente, e a partir daí começaram o quê? As brigas, a intolerância, as exaltações, os comportamentos explosivos. E esses comportamentos explosivos não eram só com a Maria da Penha, eram também com as filhas do casal. Aí, gente, eu coloquei aí para vocês, formou-se o ciclo da violência, que é o aumento da tensão, depois vem a violência, depois o arrependimento e o comportamento agressivo. Então, o ciclo da violência, 4 fases. Eu coloquei aí, onde inicia, se formou-se assim o ciclo da violência. 1, aumento da tensão. A mulher, ela fica tensa ali com as agressões sofridas pelo companheiro, seja ele marido, namorado, etc. É uma fase tensa, mas onde ela acha que pode melhorar, mas não melhora. Depois começam-se o quê? A segunda fase, os atos de violência. Depois, a pessoa que comete a violência doméstica, ela se arrepende. E depois do arrependimento, ela torna-se novamente, que é o, achei aqui a câmera, que é o quarto, que é a quarta fase, ela torna-se novamente carinhosa, é onde ela pede perdão, ela é onde a pessoa fala, ai, nunca mais vou fazer isso, me perdoa, eu te amo, eu não consigo viver sem você, vamos recomeçar, vamos tentar novamente. E foi nessa última fase, na fase do arrependimento e comportamento carinhoso, que é conhecido como a fase da lua de mel, que nasceu a terceira filha da Maria da Penha. Portanto, o casal, eles possuem, né, os dois têm 3 filhas, e foi nessa última fase que nasceu a terceira filha do casal. Vou encerrar aqui agora o bloco. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a história da Maria da Penha. Fiquem aí, continue comigo. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula,
e que gostaria de assistir às outras aulas desse curso? Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.